E chegamos no último episódio da jornada do médico gestor com o professor Dr. Kleber Nóbrega. E para finalizar com chave de ouro, um assunto que muito me interessa: reuniões produtivas. Quem não quer ter uma reunião produtiva? Parece que é bonito a gente ter uma reunião que dure uma hora e meia e que, se terminar com 15 minutos, parece que a gente não fez nada. Será que é isso mesmo? E aquela velha frase de que escapei de uma reunião que dava para se resolver por um e-mail, é verdade? É isso mesmo, professor? É isso mesmo, Hiroshima. Mas, você que está assistindo esse podcast, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu prefiro muito mais ficar ouvindo esse homem falar do que eu falar. Ele fala com essa eloquência, clareza e um engajamento. Ele cria uma conexão que é simplesmente invejável, né? É isso mesmo, Hiroshima. Repare, o dilema do mundo VUCA, os dilemas, né, que a gente está vivendo hoje. Reuniões demais. Fazer reuniões demais. Talvez você se identifique com isso. Fazer reuniões que demoram muito tempo, além do que deveria desejar. Reuniões onde as pessoas perdem o foco. Ficam divagando e discutindo, contando histórias. Quantas vezes você diz uma coisa, aí eu chego e digo, eu concordo com Hiroshima e isso. E eu digo a mesma coisa que você disse, mas eu tenho que expressar minha opinião. Gente, a gente está jogando tempo fora, né? E, por fim, reuniões que não encaminham soluções. A gente chama de reunião objetiva. Então, a reunião produtiva é uma reunião organizada, que tem agilidade, objetividade, foco, atenção e uma palavra que você, médico, conhece muito: resolutividade. Por que isso, gente? Porque o tempo é uma das matérias-primas, insumos, o bem mais caro. Né, que a gente tem mais caro hoje e que está difícil, né? A hora de hoje não tem mais 60 minutos, o minuto de hoje não tem mais 60 segundos, então a gente fica desperdiçando tempo. E o gestor, olha só, uma coisa muito importante: a maior parte de um gestor, a maior parte do tempo que um gestor dedica é fazendo reunião. E a gente volta ao conceito de gestão que a gente trouxe no primeiro episódio. Gestão é alcançar resultados por meio de e com pessoas. Então o gestor, ele não faz. Quem faz é a equipe. Quando você, médico aqui dessa jornada, quando você está no centro cirúrgico ou quando você está no consultório atendendo o paciente, você não é gestor. Lembra o conceito de técnica e atividade técnica e atividade operacional. Então, o gestor, a maior parte do tempo dele é fazendo reuniões com a equipe, com os colegas, os pares ou com a diretoria, né, alguém que está acima dele. Por isso que a gente tem que ter método para fazer as reuniões de uma maneira objetiva, ágil, resolutiva. Então, doutor Kleber, você acha que uma das maneiras principais de tornar essa reunião produtiva é ter uma pauta estabelecida? Parece ser uma coisa muito banal, mas tem várias reuniões que eu entro que eu digo, qual é a pauta? E quem está sentado não sabe qual é a pauta. Então, se você não tem pauta, você não tem início, meio nem fim. Concorda? Sim. E eu tenho uma observação muito boa para fazer, é que tem reunião que eu participo que tem pauta, a pauta é enviada previamente aos participantes e é simplesmente assim: primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, em 20 minutos a reunião está resolvida. Seria esse o modo? Aí você já está dando um exemplo bom, é esse mesmo. Olha só, gente, primeiro vamos trazer o conceito, o que é pauta e o que é ata. Pauta é a pauta, a relação, a lista dos assuntos que você vai discutir, tá bom? Quando a reunião está terminada, que você registra os assuntos discutidos, as decisões tomadas, isso vira uma ata. Muito bem. Então, só que o início da reunião é a pauta, é a lista, a relação. E é engraçado quando você diz, Hiroshima, que a pauta é enviada previamente. Esses dias atrás eu estava com um gestor e ele disse assim, porque existem as 10 regras de ouro das boas reuniões. E a primeira delas diz o seguinte: divida a reunião em o que vai acontecer antes, durante e depois. Por incrível que pareça,
Uma reunião só pode ser considerada produtiva, não é no momento que terminou aquela reunião de 15 minutos que você citou, que dá para dizer que ela foi produtiva. A gente só consegue avaliar se a reunião foi produtiva depois, se aquilo que ficou acertado, definido, combinado, de fato for realizado. Então, a ideia de antes, durante e depois, antes é você comunicar a pauta. Ok, você manda por e-mail, manda por WhatsApp, qualquer forma que for. Mas as pessoas, é engraçado, Hiroshima, metade lê, metade vem para a reunião sabendo o que é a pauta, metade não lê. E daquela metade que leu, uma parte vem com a ideia memorizada, o outro esquece, porque é tanta informação que a gente recebe hoje em dia. Então, assim, Hiroshima está trazendo uma coisa simples do simples, gente, mas é sensacional. Ler a pauta da reunião no início da reunião. Aqueles 3 tópicos que você falou, olha, gente, nossa reunião hoje, de 30 minutos, nós vamos discutir os assuntos A, B e C. Ok, repara, 30 minutos, assuntos A, B e C. Na cabeça das pessoas que vão participar da reunião, já fica assim, 10 minutos por assunto. Então, se o primeiro assunto levar 25 minutos, você sabe que tem mais 5 minutos para discutir os outros 2. Daí a importância dessa pauta, da leitura da pauta no início da reunião. Como Hiroshima disse, parece simples ou óbvio demais, mas não é, porque a gente fica sintonizado. É aquela coisa do aquecimento que os jogadores, quando vão fazer um jogo de basquete, de vôlei, de futebol, aquele aquecimento no vestiário, sabe? E quando ele chega lá no campo, ele já ainda faz um ciclo e faz o grito de guerra. É mais ou menos isso. Olha, e se for 10 assuntos para discutir numa hora, aí o negócio é mais complicado ainda. Outra coisa importante, só para terminar essa resposta, Hiroshima, se a gente sabe que são 3 assuntos, a gente já vai ficando, em vez de contar história, de contar exemplo, de concordar com o outro, etc., você sabe que o objetivo é discutir aqueles 3 assuntos naquele tempo. Então, você acaba gerando um engajamento de todos com o assunto, né, da pauta da reunião. Kleber, me diga se eu estou equivocado. Qual é a finalidade na maioria das reuniões? Eu vejo 2 aspectos principais. Primeiro, comunicar algo, certo? E segundo, decidir algo conjuntamente. Eu acho que são basicamente essas 2 coisas. O que eu percebo é que muitas vezes nessas reuniões improdutivas, você às vezes sente não participante da reunião, você se sente muito mais plateia, porque não tem uma pauta e as pessoas começam a discutir assuntos que às vezes não está de acordo com sua presença lá. Você concorda com isso? Concordo. Vou só acrescentar uma coisa. Às vezes você convida quem não precisa participar. Às vezes você convida alguém só para a pessoa tomar conhecimento. E se essa pessoa for o falante, meu Deus, aí pronto, aí você compromete a reunião. Mas repare, você falou uma coisa muito importante. As reuniões, num outro material, eu criei uma sigla que chama RIAD. Reunião serve para relatar, informar, avaliar e decidir. Eu não consegui criar uma sigla melhor, porque o informar é o início, você informa. Informar não é para discutir. Você vai, gente, informe-se. Informe-se é para as pessoas escutarem. A empresa tomou tal e tal decisão, amanhã teremos a visita de fulano e tal, etc, etc. Ponto. Aí, quando você vai fazer uma reunião de resultado, você vai sim relatar o resultado, avaliar e decidir. E a importância do objetivo de uma reunião é muito clara. Porque você pode até, Hiroshima, fazer uma reunião só para informar. Okay. Gente, nosso objetivo hoje aqui é informar vocês sobre como vai ser a visita que a gente vai receber de um cliente extremamente importante que vai começar hoje a partir das 10 horas. Repara, você já disse, o objetivo dessa reunião é só informar. Agora, se você chega e diz, o objetivo é informar como vai ser a visita do grande cliente que nós vamos receber hoje e decidir quem vai acompanhar. Aí você já colocou um segundo objetivo, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas você coloca isso e deixa claro. E aí todo mundo se compromete com aquilo.
Porque se você não faz isso, no meio da reunião, vai ter alguém que vai perguntar, mas precisa receber esse cliente importante. Gente, não é mais objetivo. Isso não é mais ponto para discussão. Isso já foi definido. O que eu observo também é isso que você está dizendo. Por exemplo, se definiu que nós temos que levantar os dados de determinada atividade para definir, por exemplo, indicadores. Levantamos e são esses. E o que a gente vê são as pessoas questionando de novo o que já foi decidido. Não é a pauta. A pauta agora é escolher quais são os indicadores. Essa fase já passou. Você concorda também que tem essas interferências? Tem demais. Por isso, de novo, a clareza no porquê estamos aqui. Né? Quando você deixa isso muito claro. Olhe, um dos piores exemplos de reunião improdutiva que existe é reunião de condomínio. Porque você estabelece lá uma pauta, aí você tem 20 condôminos ou 200, e cada um vem querer dar sua opinião, fazer sua reclamação, né, sobre determinado fenômeno que está acontecendo ali. Aí você tem que chegar e dizer, aí o que é que se faz? A tática para isso, ou a estratégia operacional aí, no caso, é o seguinte, você diz assim, olha, lá no final você bota outros assuntos. Aí quando fulaninho chega falando uma coisa que não está ali naquela pauta, você diz, olha, vai ter um espaço para isso lá em outros assuntos. Chega um outro, fala outra coisa, olha, isso aí no final tem uma pauta para outros assuntos. Porque normalmente, quando você estabelece a pauta previamente, você faz isso de maneira consultiva. As pessoas que vão participar, olha, precisamos fazer uma reunião com objetivo tal, e a gente está pensando na pauta A, B e C. Você entende que precisa de mais algum assunto antes, você valida isso e coloca ali. Quando chegar lá na hora, não vai ter. Muito bem. Mas tudo isso que você está nos falando precisa de uma orquestração e de um maestro, concorda? Sim. Ou seja, se eu tiver uma reunião em que todo mundo manda na pauta, eu creio que ela vai ser mais difícil de acontecer dessa maneira. Então você concorda que tem que ter uma pessoa que seja a pessoa que vai conduzir essa reunião? Essa pessoa, a gente diz sim, Hiroshima, sim. A gente diz o seguinte, olha, uma reunião para ser produtiva, ela precisa de duas pessoas. O coordenador é a pessoa que tem essa capacidade de moderação e não precisa ser o chefe, não. É só uma capacidade que vai moderar. Um líder, muitas vezes, ele delega a coordenação da reunião para uma outra pessoa que não seja ele, porque pode parecer impositivo, né, quando ele fica fazendo a coordenação. A segunda pessoa mais importante da reunião chama-se secretário ou qualquer nome parecido com isso. É a pessoa que vai ficar fazendo o preenchimento da matriz de reunião produtiva ou da ata e que vai coordenando e vai dando um toque para o coordenador, olha, tem tal assunto, tem tal assunto que a gente precisa discutir e assim por diante. Muito bom. Chegamos ao final da nossa jornada. E eu queria que você dissesse, professor Kleber, a sua última mensagem para quem participou de todos esses episódios conosco, né? Aprendi muito e dizer que tudo isso que a gente falou aqui está no livro, né? O ABC da Gestão para Médicos. E que onde é que se adquirir esse livro? Esse livro pode ser, eu acho que tem na Amazon, a editora tem na Amazon, né? Mas se a pessoa, tem gente que gosta do livro autografado. Se você preferir o livro autografado, @Kleber Nóbrega. No Instagram, no LinkedIn ou qualquer lugar, com @Kleber Nóbrega, você vai conseguir me encontrar. A facilidade é que, nesse caso, manda o nome e a gente já manda, né? Despacha o livro autografado. Tem uma taxazinha de correio, R$11 e pouco. É uma taxa que, para qualquer lugar do Brasil, ela é a mesma, né? E aí você vai receber o livro autografado. Quero agradecer aqui, professor Kleber, por essa maratona do ABC da Gestão para Médicos e dizer que foi um aprendizado ímpar e desejar a todo mundo bons estudos, né? Para quem quiser aprofundar os conhecimentos na gestão, no ABC da Gestão para Médicos, e deixar aqui a sua última mensagem para quem ficou conosco esse tempo todo.
Olha, gente, agradecer ao Hiroshima a oportunidade, a equipe de suporte. Tem um casal aqui na nossa frente, o Hans Donner brasileiro. Hans Donner Potiguar. O Hans Donner Potiguar, isso. Anderson. E a Gigi. Sensacional. Né, que eles não aparecem aqui, mas sem eles nós não estaríamos aqui. E dizer assim, olha, estar aqui fazendo isso, batendo papo com o Hiroshima e compartilhando conhecimento é o que me realiza. Eu adoro fazer isso aqui, é um verdadeiro prazer fazer isso e a gente espera que você que assistiu a jornada coloque isso em prática. A gente pode ter alguns encontros em alguns outros momentos de mentoria, né, de curso online, que você vai poder participar também, porque, como disse Confúcio certa vez, se eu escuto, eu esqueço, se eu leio, eu recordo, se eu pratico, eu aprendo. Confúcio disse isso, e o Kleber Nóbrega disse o seguinte, quando você aprende e coloca a coisa certa para funcionar, você melhora os resultados em sua vida. Muito bom. Então esse foi mais um LigaCast, uma produção do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer. Um abraço a todos e até mais.